Olá pessoal, bom dia a todos. Aulinha de física, conteúdo de hoje, eletromagnetismo, tá? Quando falamos de eletromagnetismo, pessoal, temos que citar primeiramente o nome desse desenho que nós temos aí, dessa foto, né? James Maxwell. James Maxwell foi o responsável, pessoal, por desenvolver uma teoria que unia eletricidade e magnetismo, tá? E essa sua teoria baseia-se principalmente no conceito de campo magnético, tá? Então, James Maxwell vai ser o responsável por interagir entre forças magnéticas e a eletricidade já então conhecida. E para sustentar a sua teoria, ele se baseou na existência, né, no conceito de campo magnético. Mas o que é campo magnético? Como é que é esse conceito que o James Maxwell se baseou? Pessoal, campo magnético nada mais é que o quê? O resultado de movimento de cargas elétricas, ou seja, o resultado da corrente elétrica. O campo magnético pode resultar de uma força eletromagnética quando associada ao principal elemento que envolve os campos magnéticos, que são os ímãs, tá? Então, conhecendo esse conceito de campo magnético, que nada mais é que a movimentação de cargas elétricas, tá? O James Maxwell criou então o seu conceito de eletromagnetismo baseado ou associado à eletricidade, tá? Tendo como principal mecanismo de explicação do eletromagnetismo esse mecanismo que você conhece, o ímã, né? Que todos nós conhecemos, todos nós já tivemos contato alguma vez na vida, que é o ímã. Então, através do ímã, que a gente vai entender como funciona o eletromagnetismo, tá bom? Vamos seguir então para a gente poder explicar um pouquinho melhor isso aí pra gente. Vamos lá. O que é o ímã, pessoal? Olha que interessante. Conceitualmente falando, os ímãs são materiais que possuem propriedade de atrair ou repelir objetos e também outros ímãs, né? Então, sempre que eu vejo um ímã, eu aproximo ele de alguma substância ferromagnética e ele vai atrair. Ele pode também atrair outro ímã e também pode repelir outros ímãs, né? Então, esse é o nosso famoso elemento do eletromagnetismo, tá? O que mais que a gente tem que saber do ímã, pessoal? 3 fatores importantes circundam esse mecanismo dos ímãs. Ó, primeiro, capacidade de atrair objetos de ferro. Todos nós sabemos isso. Capacidade de transmitir essa capacidade de atração para os objetos. Não entendi. Vamos lá. Faça o teste se você quiser. Pegue um ímã e atraia um objeto de ferro. Esse ferro vai grudar ao ímã. Depois você leva esse ferro para um outro objeto de ferro e esse outro ferro também será atraído, porque a propriedade de atração do ímã foi transmitida para o ferro que foi atraído pela primeira vez. E a partir daí, outras substâncias de ferro serão também atraídas por aqueles que já estão anexados ou grudados ali no ímã, tá? Então essa é uma propriedade importante dos ímãs, ele transmite a sua capacidade de atração, tá? E terceiro, a capacidade de atração dos ímãs normalmente estão registradas, né, ou concentradas nas suas regiões extremas, tá? A gente está falando daquele ímã parece um U, né? As regiões extremas é onde está a capacidade de atração do nosso ímã, tá, pessoal? O que mais que eu tenho que saber do ímã? Vamos lá. Os polos de um ímã. O que é o polo de um ímã? Então, tem um desenho aí para você analisar. Ó, eu tenho um ímã com 2 pontas. Já sei que a capacidade de atração estão nos 2 extremos, né? Então, olha que interessante. Eu sempre denomino um lado como polo norte, o outro lado como polo sul, tá, pessoal? Olha que interessante isso aí, tá? Grava essa informação. Polo norte de um lado, polo sul do outro lado, tá? Esses são os famosos polos magnéticos que compõem o ímã, tá? Olha aí, ó. Assim como acontece com as cargas elétricas, mas olha que interessante isso aí. Eu sei que tem um lado norte e um lado sul. Lembra quando a gente teve a nossa primeira aula de cargas elétricas lá, né? Que nós víamos que um próton repele um próton atrai um elétron. Lembram disso? Os opostos se atraem?
Na questão do ímã é a mesma coisa, pessoal, ó. Os polos contrários serão atraídos, os polos iguais serão repelidos. Então, olha aí, ó, quando eu pego um ímã e atraio outro ímã, significa que o polo que eu estou utilizando no meu ímã está atraindo o polo contrário do outro ímã, por isso é que ele será atraído. Então, quando eu pego um ímã e não sei que lado é o norte, que lado é o sul, eu aproximo outro ímã. Se grudar, um é norte, outro é sul. Se repelir, é porque eu estou utilizando o mesmo polo dos dois lados, tá? Observado essa informação, tá? Grava, tá? Ó. Polos contrários se atraem, polos diferentes se repelem, tá bom? Os polos são regiões, pessoal, onde o campo magnético está mais intenso, já falei isso, tá? Toda a região magnética do ímã se concentra nos polos, tá? Olha que interessante isso, ó. Então o que acontece, André? Já que eu sei que toda a ponta do ímã é extremamente magnética, o que acontece se eu quebrar um ímã? Isso é muito interessante, pessoal. Presta atenção, ó. Inseparabilidade dos polos, tá? Não é possível encontrar o ímã só com o polo norte ou só com o polo sul. Ah, mas e se eu quebrar no meio? Tá ali, ó, um ímã norte e sul, quebrei bem no meio. Já era, vai continuar naquele pedacinho, um lado norte, um lado sul, um lado sul, um lado norte. Entenderam, pessoal? Se você quebrar um ímã, você cria dois novos ímãs. Se quebrar novamente, você cria mais dois e assim por diante. Você nunca vai separar um ímã, tá? Os polos não separará. Eu tenho um ímã desse tamanho, quebro bem no meio aqui, ó. Esse ladinho, polo norte, polo sul. O outro ladinho, polo norte, polo sul. Não tem como. Olha o desenho aí, ó. Tá vendo, ó? Um ímã separou-se em dois, depois separou-se em quatro. E ambos os ímãs, independente do seu tamanho, tem polo norte, tem polo sul. Tranquilo? Vamos lá, o que mais de informação que a gente tem aqui? Opa, deu um... Peraí, pessoal. Aí, ó. Olha que interessante aqui, pessoal. Já expliquei, mas vou reforçar. Campo magnético é a região do espaço ao redor do ímã ou de um condutor percorrido pela corrente elétrica no qual estão as interações magnéticas. O que isso quer dizer? Cara, você não precisa encostar o ímã na substância a ser atraída para que ela comece a perceber a atração. O campo magnético está ao entorno do polo, tá? E olha que interessante. Você chega com o ímã próximo do ferro e você não precisa encostar a própria substância a ser atraída, vai vir ao seu encontro. Por quê? Porque o campo magnético que está ao entorno do polo, ele começa a agir em busca de atrair aquele que ele está buscando, tá? Então, o campo magnético é o quê? É tudo aquilo que se forma ao entorno daquela região, no caso do ímã, tá? Do polo do ímã, no qual vai buscar a atração do objeto que eu estou necessitando, tá? Vamos lá, olha que interessante, pessoal, tá aí o desenho, ó, o campo magnético. Ah, mas eu não enxergo isso. Claro que não, né, pessoal? Isso é invisível a olho nu, então a gente precisa só mesmo sentir esse campo magnético na tentativa de uma atração, tá? Aqui, pessoal, tem um detalhe importante, eu nem dou muito ênfase nisso, mas como tá aqui na apostila, e a gente pode, de repente, até aparecer pra gente no futuro, vamos tentar explicar isso aí, ó. Durante muito tempo, procurou-se uma explicação pelo fato de um ímã suspenso, né? No caso de uma bússola, por exemplo, tá? Sempre buscar a opção norte e sul. Quem já viu uma bússola sabe como funciona. Você vai ali, ela busca o norte, ela busca o sul. A partir do século 17, os cientistas chegaram à conclusão, pessoal, de que a Terra também se comporta como um grande ímã, ou seja, que os polos da Terra também têm um campo magnético ao seu redor, tá? Ou seja, pessoal, os polos geográficos da Terra também têm a denominação norte e sul e ao seu entorno circunda um campo magnético, tá? Ou seja, mas qual eu vou saber? Se eu tenho lá, por exemplo, uma bússola, um ímã suspenso, uma bússola é o exemplo mais concreto disso. E eu seguro ela na minha mão e ela aponta para o norte, da bússola para o norte, significa
que o lado que está apontando é o lado sul geográfico da Terra e o lado contrário é o lado norte. Então é sempre contrário, ó. O polo norte magnético da agulha vai ser sempre atraído pelo norte geográfico. E o polo norte geográfico é o polo sul magnético da Terra. Conseguiram entender? Se eu aponto o meu ímã norte para o lado norte, claro, está apontando para o norte, geograficamente é o norte, mas na questão do magnetismo vai ser o sul, porque é o contrário, tá? O polo sul magnético da agulha é atraído pelo sul geográfico, que na verdade é o polo norte magnético do ímã Terra. Isso é só um dado, pessoal, é só um conhecimento para entender por que existe essa atração, né? Por que a bússola não se movimenta periodicamente. Eu posso segurar ela aqui, mas ela sempre vai apontar para o norte, porque é o sul magnético da Terra. Por isso tem essa atração. Mesma coisa o contrário, tá? Então, ó, norte do ímã aponta para o norte, claro, geográfico, mas que na verdade é o sul magnético da Terra. Lado sul da bússola aponta para o sul geográfico, que na verdade é o norte magnético da Terra, tá bom? Lembrando? Contrários se atraem. Fechou? Muito bom. Aí você pode me perguntar assim, pô, legal, cara. Olha que legal isso aqui, ó. Tem um desenho. E aí, pessoal, olha que interessante aqui pra gente já quase finalizar, porque hoje é muito rapidinho esse vídeo, é só um pai bola. Por que algumas substâncias são atraídas e por que outras substâncias não são atraídas pelos ímãs? Isso é muito legal, cara. Presta atenção, ó. Com base no comportamento de alguns materiais na presença do campo magnético, é possível classificá-los em 3 formas, ó: ferromagnético, paramagnético e diamagnéticos. O que quer dizer isso aí? Vamos ver. O que é uma substância ferromagnética? Vamos ler o conceito aqui e vamos entender. São substâncias que têm a propriedade de possuir domínios magnéticos, ou seja, são pequenos ímãs que, sob a influência de um campo magnético externo, no caso um ímã, tende-se a alinhar-se com ele, fazendo com que a substância se torne um ímã. Cara, foi o exemplo que eu dei do ferro, não foi isso que nós falamos? Ó? Se eu aproximo meu ímã de uma substância ferromagnética, ela será fortemente atraída. Pá, grudou. Esse campo magnético que atraiu o ferro passa automaticamente para o ferro, que atrairá outro ferro, que atrairá outro ferro, que atrairá outro ferro, tá? Então a substância ferromagnética, ela recebe uma forte atração desse campo magnético e se transforma em um novo ímã, também dotado de campo magnético, tá? Ferromagnética, forte atração magnética do ímã, tá? O próximo que nós temos são as paramagnéticas. O que é uma substância paramagnética? Tá? Ah, desculpa, vou voltar um pouquinho aqui, pessoal. Ó. Um exemplo de ferromagnético é o ferro, o próprio nome já diz, o cobalto, o níquel e ligas que envolvem esses 3 elementos aí. São fortemente atraídas pelo ímã, tá? Na paramagnética, pessoal, ó, são substâncias que imantam. Imantar é atrair, tá? Fracamente sob a influência do campo magnético externo, resultando uma atração muito fraca. Ah, então não são atraídos. Não, são atraídos de forma leve. O campo magnético não age com a mesma força do ferro. Por exemplo, o alumínio, o cromo, a platina, o manganês, o estanho, tá? E até mesmo o ar. Vai grudar? Dificilmente, mas se você aproximar o ímã de alguma substância dessas que eu citei, que são classificadas como paramagnéticas, você sentirá uma pequena atração. Elas imantarão, mas de forma leve e fraca, tá bom? Por isso nós denominamos essas substâncias de paramagnéticas. E por fim, nós temos as diamagnéticas. São as substâncias que interagem sim com o campo magnético do ímã ali, mas que resultam em uma pequena repulsão, ou seja, não grudarão. Exemplo, prata, ouro, mercúrio, chumbo, zinco, bismuto e a água. Então são substâncias, pessoal, que não interagem com o campo magnético. Ah, repulsam? Talvez não repulsem, mas simplesmente não terão interação alguma, tá? Então vamos lá, ó. A ferromagnética temos uma forte atração.
a paramagnética, uma fraca atração, e a diamagnética, uma fraca repulsão ou simplesmente sem interação alguma. Essas três denominações separam os elementos que podem ou não interagir com o campo magnético. Beleza, pessoal? E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre eletromagnetismo. É claro que é um assunto extremamente complexo, tem material para a gente conversar durante muito tempo, mas o que nós necessitamos nesse momento é desse pai bola, desse resuminho aqui, para que você resolva suas atividades e se prepare para as avaliações futuras, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.